Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 138, dia 19 de dezembro de 2023. A morte de Jesus. Lucas, capítulo 23, do versículo 44 ao versículo 49. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio ao véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. Lucas 23, 44 a 49. Observemos nesses versículos os sinais milagrosos que acompanharam a morte de nosso Senhor na cruz. Dizem-nos que houve uma escuridão sobre toda a terra por 3 horas. O sol escureceu e a cortina do templo se rasgou em 2. Era apropriado e correto que a atenção de todos os ao redor de Jerusalém fosse atraída de maneira marcante, quando o grande sacrifício pelo pecado estava sendo oferecido e o Filho de Deus estava morrendo. Houve sinais e maravilhas operados à vista de todo Israel, quando a lei foi dada no Sinai. Houve sinais e maravilhas da mesma maneira quando o sangue expiatório de Cristo foi derramado no Calvário. Havia um sinal para um mundo incrédulo. A escuridão do meio-dia era um milagre que obrigaria os homens a pensar. Ou havia um sinal para a igreja judaica e os ministros do templo. O rasgar da cortina que pendia entre o lugar santo e o santo dos santos foi um milagre que impressionaria o coração de cada sacerdote e levita. Sinais como esses, em ocasiões especiais, lembremos-nos fazem parte dos caminhos de Deus para lidar com o homem. Ele conhece a desesperada estupidez e incredulidade da natureza humana. Ele vê que é necessário despertar nossa atenção por obras milagrosas, quando ele traz uma nova dispensação. Ele assim compele os homens a abrirem seus olhos, quer queiram ou não, e a ouvir sua voz por um pouco de tempo. Ele tem feito isso com frequência nos dias que passaram. Ele o fez quando deu a lei. Ele o fez na passagem diante de nós quando trouxe o Evangelho. Ele fará isso mais uma vez quando Cristo voltar pela segunda vez. Ele mostrará ao mundo zombeteiro e incrédulo que pode suspender as leis da natureza a seu bel prazer e alterar a estrutura da criação com a mesma facilidade com que chamou a terra à existência. Ele ainda cumprirá suas palavras. Ainda mais uma vez farei abalar não somente a terra, mas também os céus. Então a glória da lua minguará, e o brilho do sol se desvanecerá, porque o Senhor dos exércitos governará no monte Sião. Ele governará com grande glória em Jerusalém. Hebreus 12, 26, Isaías 24, 23. Observemos em segundo lugar, nesses versículos, as palavras notáveis que nosso Senhor falou quando morreu. Lemos que Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Há uma profundidade de significado, sem dúvida, nessas palavras que não temos linha para entender. Havia algo misterioso na morte de nosso Senhor, o que a tornava diferente da morte de qualquer mero homem. Aquele que falou as palavras diante de nós, devemos lembrar cuidadosamente, era Deus tanto quanto homem. Sua natureza divina e humana estavam inseparavelmente unidas. Sua natureza divina, é claro, não poderia morrer. Ele mesmo diz:
Eu dou a minha vida para tomá-la novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho poder para dá-la, eu tenho poder para tomá-la novamente. João 10, 17, 18. Cristo morreu, não como nós morremos, quando nossa hora chega. Não porque ele foi compelido e não pode deixar de morrer, mas voluntariamente e por sua própria vontade. Há um sentido, no entanto, em que as palavras de nosso Senhor fornecem uma lição para todos os verdadeiros cristãos. Eles nos mostram a maneira pela qual a morte deve ser enfrentada por todos os filhos de Deus. Eles fornecem um exemplo que todo crente deve se esforçar para seguir. Como nosso mestre, não devemos ter medo de enfrentar o Rei dos Terrores. Devemos considerá-lo como um inimigo vencido, cujo aguilhão foi tirado pela morte de Cristo. Devemos pensar nele como um inimigo que pode machucar o corpo por um tempo, mas depois disso não tem mais o que fazer. Devemos aguardar suas abordagens com calma e paciência e acreditar que quando nossa carne falhar, nossa alma estará em boas condições. Esta era a mente do moribundo Estevão. Senhor Jesus, disse ele, receba meu espírito. Esta era a mente de Paulo, o idoso, quando a hora de sua partida estava próxima. Ele diz, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Atos 7,59, 2 Timóteo 1,12. De fato, felizes são aqueles que têm um fim último como este. Observemos por último nestes versículos o poder da consciência, no caso do centurião e das pessoas que viram Cristo morrer. É-nos dito que o centurião louvou a Deus, dizendo, certamente este era um homem justo. Dizem-nos que as pessoas que se reuniram para a visão bateram no peito e foram embora. Não sabemos exatamente a natureza dos sentimentos aqui descritos. Não sabemos até que ponto eles foram ou os frutos posteriores que eles produziram. Uma coisa, em todo caso, é clara. O oficial romano estava convencido de que havia participado de uma ação injusta, crucificar uma pessoa inocente. A multidão que olhava foi perfurada no coração pela sensação de ter ajudado, aprovado e encorajado um erro grave. Tanto judeus quanto gentios deixaram o Calvário naquela noite com o coração pesado, autocondenados e pouco à vontade. Grato, de fato, é o poder da consciência. Poderosa é a influência que é capaz de exercer nos corações dos homens. Pode causar terror nas mentes dos monarcas em seus tronos. Pode fazer multidões tremerem e estremecerem diante de alguns ousados amigos da verdade, como um rebanho de ovelhas. Cega e equivocada, como muitas vezes, é a consciência incapaz de converter o homem ou levá-lo a Cristo. Ainda é uma parte muito abençoada da constituição do homem e o melhor amigo na congregação que o pregador do Evangelho tem. Não é de admirar que Paulo diga, ao expor claramente a verdade, nós recomendamos a consciência de cada homem. 2 Coríntios 4:2. Aquele que deseja a paz interior deve tomar cuidado para não brigar com sua consciência. Deixe-o usá-lo bem, guarde-o com zelo, ouça o que ele tem a dizer e trate-o como seu amigo. Acima de tudo, ore diariamente para que sua consciência seja iluminada pelo Espírito Santo e purificada pelo sangue de Cristo. As palavras de João são muito significativas. Se nosso coração não nos condena, então temos confiança em Deus. 1 João 3:21. Está indo bem aquele homem que pode dizer, eu sempre me esforço para ter uma consciência livre de ofensa para com Deus e para o homem. Atos 24:16. Amém. Tem continuação. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Abençoa-nos, ó Pai.
dá-nos a tua bênção da tua presença em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.